Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje vamos falar do aval do IBAMA dado à Petrobras para a exploração na foz da Bacia do Amazonas. Para a gente entender o que representa essa liberação, o Poder em Pauta recebe Luiz Aragão, que é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e coordenador do Programa de Mudanças Climáticas da FAPESP e membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, Amanda. É um prazer poder contribuir com a discussão e estou à disposição aqui para esclarecer os pontos necessários. Luiz, acho que o primeiro ponto para a gente situar quem não está familiarizado com o assunto, o que representa essa licença do IBAMA para a Petrobras, né? Então, o que essa licença permite para a estatal? Essa licença é uma licença de pesquisa que permite a perfuração de um poço, né, de petróleo exploratório para que a Petrobras verifique a viabilidade econômica da exploração de petróleo nessa região. Essa licença ela foi concedida para fazer essa perfuração na bacia sedimentar da Foz do Amazonas, que ela está a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas propriamente dita e a cerca de 200 quilômetros da costa do Amapá. Então, com isso, a Petrobras verifica essa viabilidade de exploração e, posteriormente, tem ainda mais duas etapas, que é uma etapa de desenvolvimento desse campo de exploração, caso haja a viabilidade econômica, e depois a fase de produção propriamente dita. E todas essas fases, elas necessitam de licença específica para operar. Então, isso não representa que exista petróleo lá, né? Há uma expectativa que haja, porque por conta da descoberta feita pela Guiana, que atualmente extrai cerca de 400 mil barris por dia. Então, seria uma busca pelo combustível? É uma busca pelo combustível em escala comercial, né? Já é uma fase onde os estudos geológicos e outras informações indicam que há petróleo ali, mas não se sabe se existe essa viabilidade econômica. Então, essa fase ela é específica para que seja investigado o potencial econômico dessa bacia sedimentar. O IBAMA vai continuar fiscalizando esse processo de pesquisa exploratória, já que é um processo que leva cerca de 5 meses? Sim, essas licenças elas são concedidas e as empresas, né, que têm o potencial para fazer essa exploração devem reportar todas as etapas que estão sendo concluídas ao longo de todo o processo até a exploração, e posteriormente na parte da produção também é requerido uma relatoria constante do que está sendo feito, se existe alguma mudança no que está sendo feito, porque é uma atividade, no final, de risco, principalmente ambiental. Então, o IBAMA ele tem o dever de não só impor as condições no mais alto nível de qualidade para garantir a segurança da operação, mas também seguir, né, acompanhar o desenvolvimento dessa exploração ao longo de todo o processo. Existe uma espécie de fla-flu, né, dentro e fora do governo em relação a essa exploração, né? Então, de lado, a gente tem um grupo que defende interesses econômicos e de outro um grupo que defende a preservação ambiental. Tem como equalizar essa equação? É possível? Acredito que essa pergunta seja a pergunta mais fundamental para que a gente possa avançar dentro de um campo técnico bem estruturado, dentro da Estratégia Nacional de Desenvolvimento.
né? Principalmente porque, se nós olharmos para a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, onde estão os países mais ricos do mundo, né? Determinando e conversando sobre caminhos para a sustentabilidade, a OCDE ela adota um modelo onde nós temos que equalizar a economia com o meio ambiente e o bem-estar social. Então, são três pilares que conferem a estabilidade para um desenvolvimento econômico sustentável desses países agora e no futuro. Então, a ideia é que a questão ambiental, a questão econômica e a questão social, elas sejam incluídas em todos esses planejamentos. E aí vem o ponto que você perguntou, que eu disse que é fundamental, que é, não tem como discutir esse tipo de empreendimento estratégico para o país só pelo lado social, só pelo lado econômico ou só pelo lado ambiental. Existe a necessidade de equalização dessas duas componentes, com a componente social, e isso só consegue ser feito quando nós olhamos de forma técnica, com a participação da sociedade nas decisões que são tomadas para que a gente pense se é recomendável ou não avançar com esse tipo de estratégia de exploração de petróleo nessa região. E qual o nível atual que está essa discussão no Brasil, especificamente nesse caso da exploração da bacia da Foz do Amazonas? Então, atualmente você tem o interesse econômico falando mais forte. É lógico que a parte ambiental ela tem se colocado também com as suas questões referentes ao risco ambiental que esse tipo de empreendimento coloca na região. Só que o importante ainda é que a parte ambiental ela seja analisada de uma forma um pouco mais abrangente. Por quê? Porque a questão da exploração de petróleo, ela conversa diretamente com a questão relacionada à crise climática atual e com a necessidade de redução de emissões de gases de efeito estufa, onde o Brasil tem sido um líder, né, no convencimento de outras nações a atuarem nessa redução. Então, nós temos que trazer, dentro dessa discussão econômica, a questão relacionada às mudanças climáticas, que também tem, efeito direto na nossa economia. Porque se nós olharmos as nossas exportações, o petróleo ele é um dos componentes principais da exportação, mas nós temos os produtos agrícolas, que competem diretamente na mesma ordem de magnitude que o petróleo, principalmente a soja. Se adicionarmos outros produtos, a agricultura ela contribui ainda mais para essas exportações e ela é completamente vulnerável às questões climáticas. E o interessante é que a gente trabalhe esse balanço econômico e ambiental considerando os diferentes setores da sociedade para ver se realmente o que será gerado de recursos para essa exploração no futuro não comprometerá os recursos que podem ser gerados em outros setores, tá? Então, esse é um ponto bastante importante. Agora, o argumento econômico, né, da exploração do petróleo, ele é genuíno até um certo ponto, onde se coloca que a gente precisa avançar as nossas fronteiras em termos de disponibilidade de combustíveis, né? Porque existe uma necessidade de manutenção da nossa segurança energética no país.
Então, esse argumento ele é realmente válido, mas nós devemos, dentro desse argumento, tentar equacionar a necessidade de buscar essa fonte de energia que polui o planeta e intensifica as mudanças climáticas em relação às energias alternativas. Então, a questão da transição energética nessa questão é muito importante também. E nesse ponto, o país ainda precisa avançar para demonstrar esse balanço e as condições da gente fazer uma transição energética que seja rápida e minimize as nossas emissões e garanta a energia para o futuro do país e para o desenvolvimento econômico do Brasil. Mas não é um pouco paradoxal, nesse momento, essa licença para essa exploração, na véspera da cúpula do clima em Belém, que acontece daqui menos de um mês, Belém, que vai ser a cidade palco do encontro e que também será a base das operações de perfuração, e um país que quer sair na frente, na dianteira, como um país da transição energética? Sim, é completamente paradoxal. Na minha opinião pessoal, eu buscaria, né, alternativas a esta exploração, mas o país decidiu seguir e verificar se existe viabilidade para explorar esse óleo na região, óleo e gás. É paradoxal por quê? Porque o Brasil ele é um líder mundial em termos de sustentabilidade, tem uma matriz energética que é praticamente 50% uma matriz verde, né? Uma matriz não poluidora. O setor elétrico de geração de energia elétrica é quase 80% de energias renováveis, né? Então, o Brasil já está bastante à frente, é um dos poucos países do mundo que são capazes de realmente reduzir suas emissões a zero, dando exemplo para as outras nações. Nas contribuições nacionalmente determinadas do Brasil, que é um documento que o país prepara para as Nações Unidas, mostrando os caminhos que deverão ser assumidos para que o país consiga reduzir as suas emissões, está muito claro que o país, em 2035, busca reduzir cerca de 59 a 67% das suas emissões. E aí vem o paradoxo, porque essa exploração na foz do Amazonas, se tudo der certo, ela vai ocorrer por volta de 2033. Então a gente vai começar a usar petróleo e combustíveis fósseis, né? Usar mais combustíveis fósseis no momento em que o Brasil se propõe essa redução significativa das emissões, né? Então, por isso que eu falo que essa discussão, apesar do IBAMA ter concedido a licença para a pesquisa, essa discussão ela tem que ser aberta ao público. Eu acho que é um papel também, né, da imprensa de abrir essa discussão de uma forma muito transparente para que os tomadores de decisão, os cientistas e a sociedade possa encontrar o melhor caminho balanceando a segurança energética com a segurança climática, que pode implicar em outros problemas para a nação, e o bem-estar social, porque também essa exploração, caso haja qualquer problema na exploração, o risco para comunidades tradicionais, ecossistemas, né, que estão localizados naquela região e as comunidades, principalmente, que dependem dos recursos naturais daquela região, pode ser muito grande também. Então, a gente tem que equacionar todos esses pontos ao longo desse período de exploração
de pesquisa nessa região. Você disse que essa nova fronteira de extração de combustível, ela pode dar resultado mais ou menos daqui uma década. Isso pode se tornar uma armadilha para o Brasil a longo prazo? Tem os dois lados da moeda. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, eu sou um cientista da área ambiental, né, que trato bastante desse tema de mudanças climáticas. Eu acho, pessoalmente, né, acredito que seja uma armadilha, porque o Brasil ele tem se destacado em diversas áreas, por exemplo, no combate ao desmatamento, que no caso do Brasil é o maior vilão em termos de emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Cerca de 50% das emissões nacionais elas advêm dos processos de desmatamento, né? E nós estamos reduzindo o desmatamento com planos de governo, plano para prevenção e controle do desmatamento. Por exemplo, tem dado resultado com a redução do desmatamento. O Brasil tem um planejamento de desmatamento zero em 2030, por exemplo, até 2030. E quando a gente entra com essa questão da exploração de petróleo, a gente se colocar na equação o quanto esse óleo que está sendo explorado pode emitir, a gente tem a capacidade de, por exemplo, anular o efeito da redução de desmatamento devido às emissões complementares que podem advir dessa exploração de petróleo. Então, tem um balanço que o país precisa contabilizar o impacto dessa exploração em termos de emissão para colocar no seu documento contribuição nacionalmente determinada, que digamos, o caminho, né? A visão central para conduzir você até essa redução, para que a gente possa encontrar outras soluções que reduzam essa emissão de combustível fóssil, caso esse petróleo seja realmente explorado nessa região. Você acredita que há uma iniciativa nesse sentido do governo, Ministério do Meio Ambiente, e ONGs, enfim, para buscar essas alternativas, já que me parece que há um empenho tanto do governo, até por parte do governo, Ministério de Minas e Energia, uma questão política muito forte envolvendo isso, para pensar nessa prospecção futura? Toda essa discussão ela é muito dicotômica, né? Porque você tem segmentos que buscam realmente expandir essas reservas de petróleo para o futuro, que, de uma certa forma, garantem uma segurança energética, uma salvaguardas para o futuro, você ter alguma fonte de energia para que não falte em algum momento futuro. E você tem um outro grupo, né, que defende a questão ambiental. Por isso que eu insisto na necessidade dessa discussão integrada do problema. Porque, apesar de você ter esses segmentos que querem explorar, o governo também está trabalhando na Política Nacional de Transição Energética, né, que tem como premissa a redução do uso de combustíveis fósseis. Então, como que essas políticas elas conversam, né? Como que a questão da exploração de petróleo aumentar, por exemplo, porque essa região ela aumentaria, por exemplo, em quase 50% as reservas atuais de petróleo que existem, né? Mas como que isso conversa com uma transição energética que requer a redução do uso de combustíveis fósseis para uma conversão em energias alternativas, energias limpas, renováveis para o país, né? Então, existe mobilização de diversos setores, o terceiro setor, né, tem atuado bastante em
tentar demonstrar cientificamente, com dados robustos, qual é o impacto dessas emissões suplementares que viriam dessa exploração, quais são os impactos sociais e os impactos ambientais. Então, de uma forma geral, essa licença ela é, na minha visão, o início para que essa discussão se devemos ou não usar essas reservas para a geração de recursos econômicos é, deve ser realizada. Então, essa licença ela é basicamente uma iniciativa para que essa discussão ela seja aberta. Tem que ser transparente. A gente não pode usar esse tipo de recurso não renovável, que polui, que tem implicações para o país, sem que essa conversa ela seja aberta e sem que a ciência brasileira seja escutada, porque a ciência brasileira já tem muita informação sobre os impactos locais, sobre os impactos no clima e quais são os impactos dessas mudanças climáticas nas diversas atividades econômicas nacionais. Rapidamente, só para dar um exemplo, os impactos das mudanças climáticas que podem ser exacerbadas pelo aumento das emissões de combustíveis fósseis, onde essa iniciativa vai contribuir, é bastante perigoso para o país. Eu coloquei lá no começo da minha fala a questão da agricultura, né? Se a gente pega as nossas exportações agrícolas, elas somam da ordem de 100 bilhões de dólares de exportações que podem ser comprometidas caso os regimes de chuva sejam alterados devido às mudanças climáticas. E nós temos vários exemplos, não só de secas bastante intensas que aconteceram recentemente, como a questão das cheias, né? No período chuvoso, no Rio Grande do Sul, nós tivemos prejuízos enormes com as lavouras lá. Tem a questão da segurança hídrica, né? Porque as mudanças climáticas, como elas começam a alterar o clima de uma forma praticamente imprevisível, com variações, o período seco mais seco, o período úmido mais úmido, você começa a ter problemas com a disponibilidade de água. E essa disponibilidade de água, em parte, ela tem que ser usada para a produção agrícola e, em parte, para o consumo humano. Então, aí já tem outro problema que pode ser criado com o aumento das emissões de combustíveis fósseis para a atmosfera. E, finalmente, um outro exemplo que eu acho que é bem importante é a questão das queimadas na Amazônia. Se você tem mais seca, você tem mais queimadas, você tem mais emissão de poluentes na atmosfera que causam problemas de saúde na população, que fazem com que a gente perca recursos florestais importantíssimos, que perca a capacidade das florestas de proverem serviços ecossistêmicos, e isso gera uma curva negativa no desenvolvimento e no bem-estar social. Se a gente somar todos esses impactos, será que o que o petróleo na região da margem equatorial vai gerar paga o que nós teremos de prejuízo? Então a discussão ela é muito mais complexa do que simplesmente essa partida de futebol entre torcedores que gostariam que o meio ambiente gostasse e ganhasse, e torcedores que gostariam que a economia local ganhasse. Então, seria até uma oportunidade para o Brasil, de fato, discutir um plano de transição energética justo e planejado? É isso, o ponto que eu coloquei anteriormente, acho que você pegou certinho, que ah, essa licença ela deve fazer com que a sociedade
perceba a complexidade do problema e comece a atuar de uma forma muito mais incisiva e participativa em planejamentos estratégicos de longo prazo para o país. O plano de transição energética é um elemento que atualmente está em concepção dentro do governo. A Política Nacional de Transição Energética foi instituída no ano passado e essas componentes elas devem realmente ser discutidas de forma aberta para que a gente entenda e consiga quantificar o balanço entre ganhar dinheiro de forma rápida, é lógico que é dentro de 10 anos, né, caso isso se concretize, mas é um dinheiro de forma rápida em relação a você se desenvolver de forma sustentável que garanta recursos econômicos, ambientais de forma socialmente justa por um longo prazo, né, e garanta esses recursos para as futuras gerações de forma sustentável dentro do nosso país, que é um líder nessa área de sustentabilidade devido aos seus recursos naturais. Então, nós temos realmente, na minha visão, que se posicionar como líderes e ter esse planejamento de forma bem clara e transparente, informando a sociedade, porque a sociedade precisa participar e precisa entender que não é uma disputa entre economia e meio ambiente. Ambos os pilares, economia, meio ambiente e sociedade, fazem parte do desenvolvimento sustentável. Diante desse aval do IBAMA e das últimas cúpulas do clima, você avalia que a pauta transição energética, ela perde ou ganha força nas discussões oficiais da COP30? Eu acredito, olhando para o que o Brasil está fazendo em relação aos preparativos para a COP30, a pauta transição energética, ela é uma das pautas mais fortes dentro da conferência. Agora, no meu ponto de vista também, a questão de demonstrar ao mundo que o Brasil está buscando explorar o petróleo e combustíveis fósseis no momento, né, que a produção vai iniciar-se, quando a gente mostra na nossa NDC que teremos uma redução das emissões, eu acho que isso, de certa forma, enfraquece o posicionamento do país. Então, é importante destacar a necessidade de alinhamento entre a pauta energética, da transição energética, a pauta relacionada ao uso dos combustíveis fósseis e a pauta relacionada às mudanças climáticas, para que o Brasil tenha um discurso homogêneo e consiga se manter como líder nessas discussões, porque tem vários outros países que são muito mais dependentes dos combustíveis fósseis que o Brasil. E dentro de uma discussão onde a gente quer eliminar os combustíveis fósseis, a partir do momento que você dá algum indicativo que vai usar os combustíveis fósseis em algum momento, esses outros países que têm tido dificuldade em dialogar dentro da conferência ganham força. Então, é importante que nós consigamos nos alinhar para que essa discussão ela seja feita de forma técnica e que se torne uma visão homogênea, estratégica de avanço nacional visando o desenvolvimento sustentável. Até porque a gente viu na última COP o lobby fortíssimo do petróleo e pouco avanço, por exemplo, nas discussões do financiamento de países pobres das mudanças climáticas, né? Você acredita que
Haverá alguma evolução em relação a esse financiamento? A expectativa é que consigamos, né, avançar no financiamento, porque realmente muitos países necessitam desse recurso, principalmente na parte de adaptação às mudanças climáticas. Os países mais pobres são aqueles que mais necessitam desse recurso para conseguir minimizar os impactos das mudanças climáticas, porque as mudanças climáticas elas atingem as populações de forma desigual. Normalmente, as populações mais pobres são aquelas que vão sofrer mais com as mudanças climáticas, já que os mais ricos eles têm como se adaptar, por exemplo, ondas de calor. Os ricos eles têm o seu ar-condicionado e conseguem sobreviver. Os pobres não têm esse luxo e os aumentos de temperatura levam, por exemplo, a doenças cardiovasculares que são deletérias, né? Elas matam pessoas e as pessoas estarão no futuro mais expostas a essas doenças. Então, a questão do financiamento climático é uma questão de justiça social que deve ser realmente abarcada dentro das discussões e espero pessoalmente que nós consigamos avançar nessa pauta, assim como avançar em pautas que trazem a redução das emissões líquidas com a remoção do carbono atmosférico, onde temos, por exemplo, as soluções baseadas na natureza, onde florestas são restauradas para absorver esse carbono atmosférico, e junto com isso você pode trazer recursos financeiros para populações que estão envolvidas nesse processo. A questão toda dos créditos de carbono também trazem recursos financeiros para as localidades e para estados e municípios que estejam envolvidos nesse processo. Então, tudo isso tem que avançar. E tem mais um ponto que eu gostaria de colocar nessa questão de mitigação, principalmente da mudança climática, que é reduzir os impactos da mudança climática relacionados à exploração de combustível fóssil, é que emitir combustível fóssil a partir de agora se torna cada vez mais perigoso. Nós sabemos que o planeta requer uma redução significativa dessas emissões. Então, para que essas ações de produção, né, de petróleo e seu posterior uso seja de alguma forma sustentável, nós temos que balancear essas emissões com as remoções. E aí entra uma discussão de engenharia, que é a questão de captura e estocagem desse carbono atmosférico que é emitido. Então, a empresa ela explora esse petróleo, o combustível fóssil, é emitido na forma de CO2 para a atmosfera, e para que o planeta não sobreaqueça, você também teria a responsabilidade de retirar esse carbono da atmosfera e estocar, né, o carbono embaixo da Terra para que você mantenha o planeta dentro de uma temperatura segura. Isso tem avançado no Brasil e no mundo? Existem várias discussões, não só a questão da captura e estocagem de carbono, mas também toda a questão da geoengenharia para a redução das temperaturas da Terra. É um tema incipiente, né, com vários países já atacam esse tema de forma experimental, demonstrando com modelagem, por exemplo, em matemática, qual é o potencial dessas ações, mas ainda existem diversas incertezas relacionadas a você manipular, por exemplo, a radiação solar, você aumentar
a quantidade de reflexão, né, dessa energia solar de volta para o espaço, por exemplo, que é uma das maneiras de reduzir a temperatura. Você aumenta o que nós chamamos de albedo da Terra. Você lança aerossóis na atmosfera e você aumenta o poder de reflexão dessa radiação que esquenta o planeta de volta para o espaço. A questão da captura e estocagem ainda tem um custo muito grande e trazer isso em escala industrial ainda não se viabilizou. Mas as discussões existem sim e devem ser reforçadas, porque é a única maneira com que a gente consiga trazer a temperatura do planeta para um patamar seguro, né? Tem o estudo o estudo do IPCC, né, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que diz que a temperatura do planeta, a gente deve tentar manter essa temperatura do planeta abaixo de 1,5 graus centígrados. Se nós formos olhar, por exemplo, o ano passado, 2024, em cima da América do Sul, na parte do continente sul-americano, nós tivemos temperaturas que ultrapassaram 2 graus centígrados, né, acima da média. E isso leva a um desequilíbrio climático enorme, podendo intensificar, por exemplo, os desastres naturais, que causam prejuízos significativos para a gestão econômica de um país, né? Então, essas questões devem ser trazidas à mesa também. Luiz, muito obrigada pela entrevista, bastante esclarecedora. É um prazer recebê-lo aqui no Poder em Pauta e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Amanda, muito obrigado e espero ter esclarecido alguns dos pontos chaves nessa discussão. Bastante. Obrigada, até uma próxima. E obrigada a você pela companhia. Deixa seu comentário, seu like, compartilha se você gostou desse episódio e a gente volta na semana que vem com uma nova pauta. Até lá!